Olá a todos, Fernando aqui da Foco Filmes para mais um capítulo de como se gravar vídeo com as câmeras HDSLR. Esse capítulo a gente vai falar sobre as lentes. A Canon disponibiliza uma grande variedade de lentes, desde super telefoto até uma lente super aberta, uma olho de peixe, por exemplo. Então é importante a gente saber as diferenças entre elas. E a lente é um dos melhores investimentos que você pode fazer, porque diferente das câmeras, as lentes não ficam tão obsoletas quanto elas. As câmeras, provavelmente você vai trocar de câmera nos próximos anos, mas vai continuar com o seu jogo, o seu kit de lente intacto lá, porque ela vai durar por muito tempo. Isso é, de anos atrás vem acontecendo isso, e é provável que essas lentes continuem por muitos anos à frente. Eu, por exemplo, tenho a Canon 5D Mark II, já quero trocar para uma Mark III, mas minhas lentes vão continuar as mesmas, porque elas servem tanto para uma câmera quanto para outra. A grande vantagem de se investir em lentes boas é pela abertura da lente. Como a gente vem falando já nos capítulos anteriores, trabalhar com essas câmeras aqui, com um sensor grande, em conjunto com uma abertura de diafragma também bem aberta, diafragma bem aberto, você tem aquele desfoque da imagem bem acentuado, profundidade de campo reduzida e um desfoque maior na imagem, que é o que todo mundo busca, aquela linguagem mais cinematográfica. Isso quem te dá é a lente, obviamente em conjunto com a câmera, mas a lente tem um papel grande nesse desfoque aí. Eu estou aqui na minha mão com uma lente do kit, uma lente que veio em uma dessas câmeras que a gente comprou, acho que foi na 7D, que é a 18-135. Eu quase nunca uso essa lente, porque não é uma lente que tem uma qualidade ótica tão boa quanto as lentes mais caras, infelizmente, mas da série L, da série profissional, ou de uma lente Prime, que é uma lente que não tem zoom, uma lente fixa. Além da qualidade ótica ser inferior, ela também não tem uma abertura muito boa de diafragma. A abertura dela máxima aqui, em 18, que é quando ela está mais aberta, ela é em 3.5. Quando você fecha o zoom dela para 135, que é o máximo de zoom, a abertura já vai para 5.6, que não é uma abertura que vai te dar um desfoque legal da imagem. Então você tem uma abertura menor, você tem uma qualidade ótica menor e a qualidade da construção mesmo da lente também é inferior. Ela é toda de plástico, o zoom dela não é tão suave quanto um zoom de outra câmera. O foco dela também não é tão suave, o anel dela não é tão preciso quando uma lente fixa aqui, que tem mais carinha, mas é um zoom mais preciso. Ou uma lente que tenha zoom aqui, o foco mais preciso, você tem uma precisão maior de foco. Então, essas são as grandes vantagens de se investir numa boa lente. Existem duas categorias principais de lentes, a lente zoom e as lentes primes. As lentes zoom, como o nome mesmo diz, ela te dá a opção de zoom na lente, ela tem várias distâncias focais na mesma lente. Como essa daqui, por exemplo, ela é uma 24-70, ela vai desde 24 mm até 70 mm. Essa outra aqui é uma lente prime 50 mm, ela só te dá a opção de gravar em 50 mm, é uma lente fixa, ela não te dá a possibilidade de zoom. Os cineastas, quem trabalha com cinema ou está buscando uma linguagem cinematográfica, tem que se adaptar a trabalhar com lentes fixas. Primeiro, porque ela te dá uma qualidade ótica melhor do que as lentes zoom. E segundo, que normalmente ela te dá uma abertura de diafragma maior também. Essas lentes zoom que eu tenho aqui, apesar de serem da série L da Canon, ela te dá uma limitação de diafragma de 2.8, que já é muito boa, fenomenal. Só que essas lentes fixas, por um preço razoavelmente bom, ela te dá uma abertura ainda melhor de diafragma. Essa daqui, por exemplo, é uma lente que tem 1.4 de abertura, ou seja, você não precisa de muita iluminação para ter uma qualidade legal de imagem. E os cineastas também não usam zoom durante a gravação. Você tem que evitar estar aqui gravando uma imagem e no meio da gravação usar o zoom aqui para pegar a mesma cena lá, porque isso não dá um corte legal na edição. O ideal é o quê? Mesmo usando uma lente zoom, vem falar, não, Fernando, eu não quero investir agora em lente prime, eu prefiro comprar uma lente só zoom, só tem dinheiro para comprar uma lente zoom. Beleza, compra uma lente zoom, mas evita de usar o zoom durante a gravação. Precisa usar o zoom? Muda o ângulo, faz o zoom, corta, muda a distância focal e faz de um outro ângulo diferente, que você vai obter uma qualidade melhor e vai ter uma linguagem cinematográfica no seu vídeo final. Antes de você comprar sua lente, fique ligado, porque nem todas as lentes da Canon encaixam em qualquer corpo da câmera. Eu tenho um exemplo aqui para dar para vocês.
Essa lente aqui é uma 1755, uma lente EFS, que foi feita para corpos de câmera com fator de crop, para sensores com sensor de crop. Essa outra lente aqui é uma lente EF, que foi feita para full frame. Beleza, Fernando, qual é a diferença? As lentes EF te dão, por exemplo, uma lente 28mm. Ela encaixa aqui na 5D, encaixa também nas outras câmeras com fator de crop, a 60D, uma 7D e tal. Só que ela aqui não vai te dar 28mm, porque ela tem um fator de crop do sensor. Para quem não entende isso, dá uma olhada no nosso vídeo de fator de crop, vocês vão entender o que é o fator de crop, o que ele influencia na sua imagem e tal. Então, beleza, a lente EF, ela encaixa nas duas câmeras. Mas a lente EFS, a Canon até bota um quadradinho branco aqui para diferenciar também, ela encaixa nas de fator de crop, só que ela não encaixa numa lente full frame. Você não vai conseguir encaixar essa lente aqui. Então, fique ligado antes de comprar. Se você trabalha com outra marca, Nikon ou Sony, dá uma olhada no seu manual. Antes de comprar, fala com o vendedor, explica qual o modelo que você tem, para não comprar uma lente que não encaixa na sua câmera. A gente agora vai aprender a ler as lentes. As lentes já nos passam algumas informações que estão impressas nela. Praticamente todas as informações da lente estão aqui na frente. Então a gente vai dar uma olhada nesses números e vai dar o passo a passo de o que cada um está dizendo para a gente, o que cada número desse quer dizer. Aqui a gente já vê que é uma lente, a lente do kit, a 18-135, e a gente já sabe que é uma lente zoom. Não só porque está escrito aqui zoom lens, mas porque tem 18 135mm, tem 18, um tracinho, 135mm. Então ela quer dizer que a distância focal da lente mais aberta é 18mm e no mais fechado é 135mm. Ou seja, ela te dá um zoom de 135mm mais fechado e no mais aberto ela é 18mm. Além disso, ela está falando aqui que é uma lente EFS, ou seja, própria para câmeras que têm um fator de crop, ela não entra na 5D, por exemplo. Ela também te fala aqui do outro lado que ela é um anel de 67mm. Não confunda essa milimetragem que ela fala aqui com a milimetragem de distância focal. Esse 67mm tem um símbolo aqui que é uma rodinha com um tracinho, é o anel da lente. Ou seja, se você vai comprar um filtro para lente ou quer encaixar um ND aqui na frente, alguma cor, qualquer tipo de filtro, você tem que comprar um filtro do tamanho 67mm. Além disso, a gente tem outra informação importante aqui, que é o 1, 2 pontos, 3.5, tracinho, 5.6. O que é isso? O que você tem que se atentar aqui é para o número que está depois de 2 pontos. O 1, 2 pontos é básico para toda lente. Depois vem 3.5, tracinho, 5.6. Como essa lente aqui é uma lente zoom e é uma lente do kit, ela mais aberta a 18mm dá uma abertura de diafragma de 3.5. Já quando você fecha no zoom máximo de 135mm, a abertura da lente não pode ser mais do que 5.6. Ela não vai te dar essa opção. Se você fechar a lente, ela vai te dar 5.6. E a lente do kit, como a gente falou antes, ela não te dá uma abertura legal. Agora a gente vai dar uma olhadinha nas informações que tem aqui numa lente 24-70, que é uma da série L da Canon, uma série profissional da Canon. A gente vai ver a diferença da lente do kit, que é uma lente com qualidade inferior. A gente olhando aqui no detalhe, a gente já percebe que é uma lente EF, própria para full frame. A gente já vê que o anel dela tem 77mm. Aqui do outro lado a gente vai ver 24-70mm, 70mm. Aqui é a distância focal da lente. A gente tem desde 24 até 70mm. E logo ao lado a gente vai ver aquele 2 pontos. E aqui nesse caso a gente só tem 2.8. E logo depois vem o L, que é da série L da Canon. Na outra lente, vocês lembram que tinha 3.5/5.6. Ou seja, quando você fazia o zoom, a abertura do diafragma se limitava a 5.6. Essa lente profissional aqui, você não tem essa limitação. Tanto ela em 24 quanto ela em 70, ela tem uma abertura de diafragma constante. Está aí porque é uma lente mais cara, uma construção melhor, uma qualidade óptica melhor. E não é à toa que eles cobram um pouquinho mais caro por uma lente profissional, porque ela te dá uma qualidade muito melhor e indifere se você está com ela aberta ou fechada no zoom.
é constante a abertura de diafragma 2.8. Tem muita gente que me pergunta qual é a lente ideal para o trabalho dele, ou se vai comprar câmera pela primeira vez e quer comprar uma lente que atenda a todas as suas necessidades. Infelizmente, meu amigo, isso não existe, e se existir e se fabricarem uma lente dessa, a gente vai ser a primeira produtora a adquirir, eu vou ser a primeira pessoa a comprar. Você tem que entender seus objetivos para saber qual lente que você vai comprar, porque é provável que você vai precisar de algumas lentes. Se você é profissional, você vai precisar de um kit grande de lente. Isso aqui é uma pequena amostra das lentes que a gente tem outras lentes aqui para atender todos os nossos objetivos. Evidentemente, se você é uma produtora de menor porte, se você é um entusiasta e quer começar a trabalhar, você tem que identificar qual lente você precisa no momento, compra essa lente, mas fica na cabeça que uma lente não vai atender todos os objetivos de um profissional. A lente do kit, por exemplo, é uma 18-135. Você fala, pô, é uma lente abertona que te dá um zoom legal e você vai atender, vai conseguir trabalhar em todas as situações. Pô, ela não tem uma abertura de diafragma legal, a qualidade óptica dela não é muito boa. Então, se você vai gravar no escuro, você já não tem uma abertura legal. Se você quer um trabalho super profissional, ela não vai te dar uma qualidade de imagem como uma 70-200 da série L vai te dar, por exemplo. Então, defina seus objetivos. Um cara, por exemplo, que grava skate, que acompanha o skatista ali do lado, vai precisar de uma lente grande angular, uma olho de peixe. Já o cara que grava um surf, fica na areia, gravando o cara lá dentro d'água gravando, ele não vai gravar com uma lente grande angular. Ele vai precisar de uma zoom, às vezes nem a 70-200 vai adiantar. Ou ele compra a 70-200, um duplicador aqui para dar um mais um, ou ele vai precisar de investir numa lente 400mm, uma 600mm. Então, defina seus objetivos para depois sim pensar na lente que você vai comprar. Uma outra coisa importante que eu recebo muitas perguntas lá, falando, Fernando, eu vou comprar minha primeira câmera e eu estou na dúvida de pegar uma 5D, mas o dinheiro está apertado, eu estou pensando em pegar uma 60D ou uma T4i, o que eu faço? Eu sempre digo o seguinte, se você tem dinheiro para comprar uma 5D e comprar boas lentes, pô, vai em frente e compra uma 5D e boas lentes. Mas se dinheiro é seu problema, você não tem muito dinheiro para investir, prefira comprar uma 60D e investir numa lente boa. Porque a lente você vai continuar com ela e provavelmente vai trocar a câmera daqui a alguns anos. A gente falou isso agora há pouco, que o melhor investimento é em lente e não no corpo da câmera. Às vezes uma lente boa numa câmera um pouquinho inferior vai te dar um resultado melhor do que uma lente regular ou ruim numa câmera excelente. Então fique com isso na cabeça e prefira sempre investir nas lentes. Bem, agora a gente vai ver na prática algumas lentes trabalhando, vai ver os enquadramentos que elas dão, e eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, a gente vai fazer duas séries de imagens com as mesmas lentes. Na primeira sequência de imagem, a gente vai botar o tripé posicionado em um lugar fixo e vai pedir para o ator se posicionar também no lugar fixo, só vai trocar de lente, para você ver a diferença da distância focal de cada lente, o que uma 28mm te dá, o que uma 200mm te dá. Então os dois vão ficar no mesmo ponto e a gente só vai trocar de lente. Já na segunda sequência de imagens, a gente vai, por exemplo, gravar o ator lá longe com uma 200mm, depois eu vou pegar uma 28 e vou andar até ele, para ele ficar do mesmo tamanho no quadro, só que vocês têm que prestar atenção no enquadramento. Uma 200mm, eu de longe gravando um ator, ele pode estar no mesmo tamanho aqui no quadro, só que a percepção que você tem com ele do mesmo tamanho com a 200 é completamente diferente da percepção que você tem quando eu chego lá perto e gravo ele com a 28. Então dá uma olhada nessa sequência que vem aqui, se precisar pausa o vídeo, volta e começa a entender, começa a perceber o que cada lente te entrega, porque é isso que realmente você tem que prestar atenção, perceber a diferença entre a lente, por que usar uma lente em uma situação em vez de a outra. Então vamos dar uma olhada nas imagens e vocês vão tomar suas próprias conclusões e daqui para frente vocês vão saber muito mais quando usar uma lente ou quando usar a outra.
Bem, chegamos ao final de mais um capítulo, a gente tem muita coisa para ver ainda. Fiquem ligados no nosso canal do YouTube e compartilhem nossos vídeos. Curtam nossa página do Facebook, usem a página para interagir um com o outro, tem um fórum lá, então entrem no fórum, fiquem ligados no que a gente está postando e até o próximo capítulo de como gravar vídeos com câmeras HD SLR. Grande abraço!